Ok? Hoje eu quero conversar com vocês um pouco. A gente vai falar sobre... nós vamos chegar a falar na ceia. O movimento... eu sou tosco. Escolheu esse tema, né? Agindo com o coração. Bem tosco. Ok. O Marquito... nós terminamos uma série, Modern Family, domingo passado. O Marquito lançou um desafio e eu aceitei, e eu quero trazer para vocês um pouco desse desafio. O Marquito fez um desafio acho que na penúltima mensagem, onde ele pregou sobre Ruth. E ele desafiou-nos a encararmos a árdua tarefa de nos aproximarmos dos infindáveis 4 capítulos de Ruth, que nos dá exatamente 2 folhas da Bíblia. Diante desse desafio, quero trazer para vocês uma meditação aqui, ok? Para a gente conversar um pouquinho mais. Mas eu quero começar pensando naquilo que vinha borbulhando no meu coração aí esses tempos atrás. Porque eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de como eu, né? Então já entreguei aí que alguns já estiveram lá, mas há uns 20 anos atrás mais ou menos, lá ia eu gritando fora Collor, lhe pedindo para pintar o rosto, né? Fazendo parte de um movimento. Nós, naquele momento, e isso é o que eu vou descrever daquela ansiedade que nós tínhamos lá. Nós havíamos sido enganados. Então nós sentíamos que o caçador de Marajá tinha se tornado, na verdade, o maior dos Marajás da história do Brasil. E é interessante que 20 anos depois, ano passado, me parece que o povo sentiu o peso novamente de tudo que vem soterrando e sobrecarregando o brasileiro. E nós tivemos então um movimento. O Brasil foi para a rua, aquela coisa toda, aquela maluquice, que eu não sei se deu muito resultado. Mas, por exemplo, nós tivemos, ali não dá para ver muito legal na foto, mas acho que dá para lembrar, uns selfies, né, até mesmo de militares, Acorda Brasil, põem a cara na rua, e assim por diante. Nós tivemos também, por exemplo, saiu daqui o movimento, chegou o movimento do selfie, né, trouxe isso. Até Britney Spears apareceu na brincadeira, não é por 20 centavos, né? Graças a Deus ela não cantou, só apresentou esse cartaz horroroso. E nós sabemos que dentro disso daí, na verdade, é um grande movimento, todo mundo querendo aparecer e nada mais, né? O que me surpreendeu, talvez local, nós tenhamos visto isso, eu não sei vocês, eu não vi, porque para mim o que aconteceu há um ano atrás ainda vem ecoando, não das passeatas, mas tem alguma coisa entalada, do tipo, e aí? Roubou, não roubou? Perdemos, não perdemos? O Brasil parou, não parou? Está estagnado, não está? Realmente estamos entorpecidos pela Copa? O que importa é o resultado? Não sei. Me parece que o movimento lançou a bola para cima, ela ainda não pingou, ela ainda não caiu, e a gente ainda também não chutou para gol. E eu não me lembro ano passado, e eu não me lembro este ano, de ter visto alguém de peso, que se diz cristão, e eu não estou falando de peso na balança, que tenha exposto e falado assim, nós, a igreja, cristãos, a voz profética, eu quero lembrar para vocês que o profeta não é aquele que vem e joga um monte de coisa, né? Ó, Nogueira, vai acontecer na sua vida. Isso não é profeta, isso é charlatanismo. O profeta, isso desde o Velho Testamento, é aquele que expõe a injustiça, expõe o roubo
expõe os erros, não porque ele é melhor do que os outros, não por isso, porque ele é a voz, talvez, dos oprimidos. E algum tempo atrás aqui a gente também falou em uma outra série que a igreja precisa ser a voz dos oprimidos, não foi? E eu não vi nenhuma posição, nenhuma, que valesse a pena ler, pensar e praticar. A igreja continuou aí se reunindo domingo a domingo, se preocupando com os seus templos, se preocupando com o conforto dominical. E o que aconteceu? Aconteceu então que nós tivemos a abertura da Copa. Nossa, essa foto está pior do que o dia. Porque está lá a fanfarra da escola Ulisses, ali de Santa Bárbara do Oeste, né, desfilando, a galinha pintadinha fazendo um show lá na frente. Hein? Uma coisa horrorosa. Eu não vi nenhuma exposição, ninguém fazendo uma crítica séria sobre tudo isso que está acontecendo. Não vi. E o que é pior, algumas coisas que a gente viu, eu, por exemplo, vi que na mídia sempre, o Marquito zoou muito essa questão da fanfarra estar tocando ali, né? Uma meia dúzia de alunos da escola, da dona Clotilde, que saiu desfilar. Mas, eu vi, por exemplo, uma charge igual essa aqui, ó. A Copa do Mundo é nossa, reparem a boca do infeliz. A burocracia também é nossa. A violência é nossa. A corrupção é nossa. O trambique também, a miséria, a desigualdade social, a involução. Conquistamos a Copa e continuamos do mesmo jeito pior para as outras questões. E ninguém fala nada. Nós como igreja, e igreja não é o templo, né? Graças a Deus. Igreja sou eu, você, somos nós, habitados pelo Espírito Santo de Deus, que um dia, reconhecidamente entendemos que Cristo Jesus, não merecendo, eu não merecendo, Ele me resgatou, e agora sou convidado a participar do reino. Isso é ser igreja. E a gente continua calado, né? O Fred curtindo as fotos das saídas, dos passeios, a gente fazendo as piadinhas, a gente continua nessa. Ninguém dando uma solução, óbvio que não vai haver. E outra, a igreja não vai conseguir ser o modelo total para isso, vai? Não, ó, olhe para nós e nós somos a solução total. Não tem mais problema se você não seguir. Não é bem assim, eu sei disso. E Deus sabia também que a igreja composta por pecadores como eu e você, nós nunca chegaríamos a ser esse exemplo pleno aqui. Talvez seja por isso que então, no livro de Ruth, esse quadro é apresentado para nós. Um quadro onde alguns têm, ou pensam ter tudo, mas na verdade o retrato por detrás é bem diferente, né? Tem um livro chamado A Igreja Irresistível, do pastor Wayne Cordeiro. Ele é um havaiano. Tem uma frase lá que eu gostaria de trazer para vocês, porque ela me responde essa pergunta: qual é a nossa reação frente aos desafios que o mundo nos traz? Qual é a nossa reação? Nossa reação é continuarmos ouvindo as pregações dominicais. A reação é continuarmos sendo os mesmos de ontem para amanhã. Qual é a nossa reação? Só quando nós agimos com a mente, talvez não sejamos muito racionais. Quando nós agimos só com a emoção, talvez nós sejamos muito feministas. Ou femininos, não sei. Mas agir com o coração é ter um lado visceral, emocional, mas também um lado de razão em equilíbrio. E o pastor Wayne Cordeiro então traz essa frase para a gente: quando agimos com a mente, vamos cativar
outras mentes. E a igreja foi chamada para cativar pessoas. Mente nós cativamos com os cursos. Mente nós cativamos com livros. Talvez alguns mais antigos com propostas ideológicas. Alguns mais novos com imagens interessantes. Mas ele continua, mas quando agimos com o coração, outros corações entram em ação. Qual é a nossa reação? Espera-se uma ação de nós como igreja. E o livro de Ruth traz uma proposta para nós, que é agirmos com o coração. Deixa eu contar um pouco a história de Ruth para vocês. O livro foi escrito lá na época dos Juízes, e o livro de Juízes termina dizendo a seguinte frase: cada um fazia o que achava mais reto. Quem quer roubar, rouba. Quem quer ser honesto, que seja. Quem quer fazer algo de bom, que faça. Quem quer aparecer, aparece. Quem... ok, cada um faz o que quiser. Quem quer achar que a Copa do Mundo é a melhor solução que nós tínhamos para esse momento, ache. Então não precisamos de hospital. Quem acha que é hospital, sai à luta e pede, briga. E assim por diante. E conta-nos a história, então, que sobre uma família, a família de Elimeleque. Elimeleque era casado com uma senhora chamada Noemi. Ambos tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. E houve um momento ruim lá na região deles. Eles eram da tribo de Belém. Eles estavam em Belém, da tribo de Judá. E então houve uma seca, faltou comida, e o negócio estava ruim. O que eles fizeram? Eles eram uma classe média, vamos dizer assim, tinham propriedade, igual está na moda agora, se o negócio está ruim aqui, a gente vai para a Austrália, está na moda agora, quem pode vai para a Austrália. E daí o que acontece? O Elimeleque com a sua família vão embora da sua região, chegando lá em Moabe, uma terra distante, onde era uma outra cultura, um outro momento, outras experiências. Esses caras, ou melhor, Elimeleque morre, e os filhos Malom e Quilion se casam com Orfa e com Ruth. Pode mandar pau todos aí. Olha lá. Beleza, e Ruth é o nome que é dado a esse livro, porque o foco estará nela. Acontece que Noemi ficou viúva com 2 filhos, então, e nós sabemos que naquela época, nem o testemunho de uma mulher deveria ser ouvido, ok? A mulher não tinha uma posição social, nem de merecimento na sociedade. Então o que acontece? Ela começa a achar, então, que Malom e Quilion vão sustentá-la, vão ajudar aí na sua sobrevivência. Mas Malom e Quilion, casados com Orfa e com Ruth, morreram. Que tristeza. Agora então são 3 mulheres viúvas, sem alguém para sustentar. O que vai fazer? Elas resolvem voltar, ou melhor, Noemi resolve voltar para casa, e as 2 noras vão juntos, vão acompanhar a sogra. Nessa caminhada, no meio do caminho, a sogra fala assim: meninas, voltem para casa, porque eu estou velha, vocês não vão conseguir nada comigo, eu não vou poder dar filhos, maridos para vocês, vocês não vão conseguir esperar, voltem para casa. Elas choraram, se abraçaram, aquele momento, emocionante. Falaram: não, nós vamos com você, aonde você for, lá nós estaremos. Eles caminharam mais um pouco, Noemi parou e falou: não, vamos pensar, volte para casa. Era tudo o que Orfa queria ouvir. Em 2 momentos, então estou indo, tchau. E Ruth diz: não, eu vou com você até o fim. E Ruth vai então para uma terra que ela não conhece. Há uma curiosidade aqui que eu gostaria de trazer para você.
Elimeleque, o seu nome é Deus é o meu rei. Com certeza ele deve ter ensinado aos seus filhos, por isso que ele tinha esse nome, quem era Deus, ele estando no centro da formação da família, como ser um judeu que agrada ao Senhor. Noemi tem como significado do nome agradável. Olha só, ela devia ser uma moça muito bonita, agradável, conquistou aí o coração de Elimeleque, né? Óbvio que Malom e Quilion, 2 bananas, né? Na hora de assumir o negócio morrem, por isso que o nome de um é doente e do outro é frágil. Aí, para deixar bem claro para a gente algumas coisas, Orfa, por exemplo, a hora que Noemi falou, não meninas, vamos parar, vamos pensar, volte para casa, veio um fundo musical, né? Estou de volta pro meu aconchego. A Orfa quer voltar para casa. A Orfa não está nem aí pro outro, ela precisa cuidar dela. E Ruth é uma amiga fiel. Amizade fiel. Esse é o nome, o significado do nome de Ruth. Acontece que Ruth chega lá na cidade com Noemi e ela é a mulher virtuosa. Por incrível que pareça, a mulher virtuosa é aquela que o marido dela fica conhecido porque ela tem bom testemunho, ela tem boa fama. Então, Ruth sem marido, uma mulher naquela época, nesse contexto, ou se tornaria mendigo, ou prostituta. Ruth assume uma bronca e fala assim, vou cuidar da minha sogra. Eu não posso falar muito de sogra porque eu não tenho. Verdade, eu já conhecia a Melissa, ela não tinha já os pais. Então eu não posso fazer desse momento um humor, mas eu posso falar da sogra do Marquito. Ele sempre expõe aqui. Então deveria ser um horror, por exemplo. Imagina um Marquito tendo que sustentar agora a ioiô. Seria horrível. Mas como eu não tenho sogra, eu não posso falar mal dela, eu falo da sogra do Marquito. E então, Ruth assume essa bronca, vai para uma plantação. É comum os pobres que não têm renda vão atrás dos homens que estão colhendo e eles pegam as sobras da plantação. Ok? E esse é justamente o contexto da leitura que nós vamos fazer nesse momento. Ruth está lá colhendo, Boaz, que é o dono da plantação, olha para o capataz e fala assim, quem é aquela mulher? Aí ele responde, é Ruth. Ele fala, eu já sei quem é. Eu já conheço a fama dela. Aí Boaz chama Ruth para conversar. Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você, e quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela se inclinou e, prostrada, rosto em terra, exclamou, por que achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou como uma de suas servas. Lembrando que, como estrangeira, Boaz não tinha dever nenhum de acolher essa mulher, nem de falar com ela. Ok? Na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá,
Pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher, Boaz deu estas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreenda. Pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não as impeçam. E assim, Rute colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-o para o povoado, e sua sogra viu o quanto ela havia recolhido, quando Rute trouxe e lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Onde você trabalhou hoje? A sogra lhe perguntou. Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Rute contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Continuou Rute a Moabita: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. E Noemi aconselhou a sua nora Rute: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim, Rute ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. Entretanto, ela ficou morando com a sua sogra. O que acontece depois no desenrolar dessa história é que Boaz é realmente o resgatador. Há um direito civil dele, já que morreu o parente dele, essa mulher, para não passar necessidade, ele vai, casa com ela, e ela passa a ter uma casa, pode ter descendentes, etc. Uma questão cultural deles. E isso acontece com Rute, e Rute é a bisavó do rei Davi. Veja como a graça de Deus recaiu sobre a vida de Rute. Rute agiu com o seu coração nesse rebolado. E se ela agisse com a mente, como órfã, com certeza ela teria voltado para casa. Teria voltado à sua cultura, aos seus deuses, às suas reuniões, aos seus encontros com os amigos, à casa do papai e da mamãe. Mas em uma tomada de decisão com o coração, equilibrando razão e emoção, nós podemos ver 3 movimentos que eu quero fechar com vocês nesse momento. O primeiro momento é que o desafio que o livro de Rute traz para mim e para você é agir com o coração, é ver que outros corações são movidos nessa história. Lá no versículo 8, 9, 15 e 16, Boaz vai em direção a Rute. Boaz é benevolente a Rute. Boaz faz isso porque Rute se moveu em direção a Noemi. Portanto, não como uma troca, mas vendo o coração dela, vendo a ação, a atitude dela, Boaz age em favor dela também. Há um segundo movimento, numa cena um tanto interessante, porque o centro do livro de Rute é justamente este texto que nós lemos. E o centro deste texto é justamente o versículo 14. Há uma mesa com alimentos, e Boaz chama uma estrangeira, mendiga, que está colhendo o que caiu está pegando do chão o que caiu da colheita. Ele chama e coloca na posição de convidada de honra. Vem aqui, pega esse pedaço de pão.
e molha nesse molho. Então, outros corações também são incluídos quando agimos com o coração. É ver a estrangeira sendo a convidada de honra deste momento. O terceiro movimento que a gente pode ver nesse texto é que outros corações são salvos, são beneficiados também. Porque com a atitude de Ruth, com a benevolência de Boaz para com Ruth, Ruth chega em casa e Noemi fica surpresa com aquilo. Como que você conseguiu tudo isso para nós hoje? Cerca de 40 litros, vamos dizer assim, de cevada. Onde que você conseguiu tudo isso? Como que você conseguiu? Olha, eu fui beneficiada por conta de Boaz, e isso está salvando as nossas vidas hoje, Noemi. E mais, olha, minha filha, esse cara pode salvar a nossa vida para o resto dela, porque ele é um dos nossos resgatadores. Ele que pode assumir o lugar de Elimeleque, Malom e Quilion. Então, agindo com o coração, o livro de Ruth nos traz 3 movimentos. Outros corações são movidos, outros corações são incluídos, outros corações são salvos. A nossa reação, como igreja, como pertencentes ao reino do Senhor Jesus, nós precisamos agir em todos os momentos como se a nossa vida dependesse somente disso, de agirmos com o coração. Nós fomos chamados a viver uma vida com Cristo, onde outras pessoas conhecem um Deus que se move até ela. Nós fomos chamados para que outros corações que se sentem excluídos, que se sentem rebaixados, ou até mesmo desesperançosos, ou que não precisam de nada disso, percebam o amor de Cristo para com ele e sejam incluídos nessa história de salvação. Nós fomos chamados para reagir e para viver de uma maneira tal, excelente no reino, não para que sejamos exemplo no sentido assim de santarrões. Nossa, olha, o Marcão, ele é um homem, um exemplar, não tem falta nenhuma. Não existe isso, não vai existir. Quem existiu, morreu na cruz por mim e por você. Nós somos chamados a viver uma qualidade de vida sem culpa pelo pecado, porque Cristo Jesus já rendeu tudo isso na cruz, sem a desmotivação de não fazermos parte de um movimento maior, ou de uma família como é a igreja do Senhor Jesus. Nós fomos chamados então, para vivermos uma vida que faça com que as pessoas, olhando, vejam a nossa reação do reino, sejam impactadas com isso e digam assim: também quero experimentar isso. Mas só se experimenta isso com Cristo. A gente cantou isso uns dias aqui, né? A música do João Alexandre. Você pode ter a casa repleta de mim, né? Mas só pode curtir isso quem tem Cristo Jesus. Esse é o nosso chamado. Nós precisamos reagir como se a nossa vida só dependesse disso. Senão a igreja não reage. A igreja continua apática. A igreja continua até lotada, né? Cheia aí, pomposa, construindo templos maravilhosos. Aquela história, né? Quem é o mais rico? Quem é o mais pobre? Quem é o pastor mais rico do mundo? Cara, nós não fomos chamados para isso. E se nós vivemos
a nossa vida de reino, já que Cristo Jesus, e nós declaramos isso, é o nosso Senhor e Salvador, então estamos incluídos no reino. Se nós vivemos a nossa vida como se dependesse disso, nós, a igreja, passamos a ser uma referência de mudanças. Mudança no estilo de vida, mudança de comportamento, mudança social, por que não? O pastor Bill Hybels tem uma frase, o Marquito lembrou-me esses tempos atrás, igreja local, a esperança do mundo. Nós vamos até fazer um evento aqui, eu e o Marquito estamos programando aí de fazer um evento que capacite as igrejas ao nosso redor, onde as igrejas, os membros, entendam que eles não foram chamados para fazer parte da sociedade batista, da sociedade presbiteriana, da sociedade ajuntamento. Fomos chamados para o reino do Senhor Jesus, aonde corações são salvos, incluídos, porque tem um Deus que se move e se moveu até mim e se move até outros. Então os 3 movimentos são justamente esse: agindo com o coração, mover é conquistar pessoas, incluir é abençoar pessoas, salvar é impactar pessoas. E no contexto da mesa, do centro do livro de Ruth, veja que não repartiu o pão como um símbolo apenas, mas repartiu o alimento. Olha, leve tudo isso aqui embora para você, porque você passa fome. E quando Jesus Cristo repartiu o pão e fez a multiplicação dos pães e dos peixes, foi para quê? Para um símbolo, para matar fome. Num contexto de ceia, onde ele olha, abençoa, reparte e todo mundo divide o pão. A mesa que nós vamos daqui a pouco dividir aqui tem que parar de ser apenas um símbolo para mim e para você, e entendemos que esse é um convite onde eu, você, fomos incluídos um dia, porque Cristo Jesus, o Deus Filho, Ele se moveu até nós, Ele andou por aqui, Ele pisou nesse lugar, Ele respirou esse ar, Ele esteve aqui. E Cristo Jesus, um dia também, diante de uma ceia, olhou para o traidor, pegou um pão, molhou no molho e deu na boca dele. E esse gesto eu e você repetimos, mês a mês, quando metemos a mão e pegamos um pedaço do pão, um bocado do vinho e tomamos como símbolo. Mas o convite do reino de Ruth e da mesa é para que eu e você saiamos daqui repartindo, continuando repartindo o pão, que seja Jesus e que mate a fome. Dessa forma nós abençoamos pessoas, dessa forma nós nos movemos até ela, dessa forma nós incluímos pessoas, e talvez sejamos agraciados por Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo, e essas pessoas olhem para nós e falem assim: cara, conta mais como é que é essa experiência de vida sua, porque como é que acontece isso? Como acontecem essas mudanças? Como que eu também posso incluir? Como que eu também posso abençoar? É só um movimento social? Não. O Deus Filho veio, se moveu até mim e você, porque eu e você não poderíamos nos chegar até Ele. O Deus Filho deu a vida dele, foi cravado na cruz. O sangue do próprio Deus foi o sacrifício que limpou-nos dos nossos pecados. E agora, depois de sabermos que ressurgiu, que a palavra se cumpriu, eu e você fomos convidados, e nessa noite vamos também celebrar isso aqui, para um momento de espera.
onde vivemos hoje a ressurreição de Cristo, não plenamente, porque o dia que Cristo Jesus voltar, não sei quando, nós vamos viver plenamente. E todas as respostas das injustiças, das roubalheiras, tal aqui, nós veremos o final pleno disso. Mas dentro dessa faixa de tempo, é o ajuntamento que foi chamado. Eu e você fomos chamados para dar essas respostas, pelo menos no nosso tempo, enquanto estivermos aqui em Piracicaba. Quanto tempo mais? Que seja 60 anos, 30, 90, sei lá. Tomara que vocês aguentem um Marquito mais uns 60 anos aqui. Mas tomare que nós entendamos o nosso papel dentro desse espaço de tempo. De mover, incluir e salvar. Deus abençoe. Que nós possamos desfrutar da mesa do Senhor nessa noite. E saiamos daqui preparados para essa prática. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Deus, quero agradecer-te, Pai, por esse momento. Quero clamar, ó Deus, que as tuas mãos poderosas estejam sobre as nossas vidas. Que realmente, ó Deus, sejamos, ó Pai, seus agentes. Entendamos, ó Deus, a exemplo de Ruth, Boaz, e também do nosso maior exemplo, Cristo Jesus, o nosso papel como igreja. Talvez os pastores sozinhos, talvez não, tenho certeza. O máximo que conseguirão, ó Deus, é influenciar ainda um pouco a sua casa, um ao outro, as pregações aqui dominicais. Mas, ó Deus, nós como corpo, como ajuntamento do Senhor Jesus, podemos realmente ser o seu braço, a sua mão estendida àquele, ó Deus, que tanto necessita. E a mesa do Senhor Jesus, que hoje vamos celebrar a sua ressurreição, o seu sacrifício, a sua morte e ressurreição, e a ressurreição oferecida a nós também, a salvação a todos nós, que a mesa seja prática. Ela também seja um momento onde, não somente hoje, mas amanhã, nos lembremos de movermos até aquele que o Senhor quer salvar e incluir. Por isso, abre os nossos olhos, coração e nos abençoa com essa possibilidade. Abençoa a nossa semana também. Abençoa, Deus, nossa casa e a nossa vida nesse espaço de tempo. Não sei quanto tempo todos nós aqui temos juntos. Não sei quanto cada um de nós tem individualmente. Mas que vivamos e façamos o melhor para que o teu nome seja conhecido. E então o Senhor também se faça, ó Deus, as pessoas vejam o Senhor indo até elas, incluindo-as e salvando-as, em nome de Jesus. Amém, Pai.